Olá, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nós estamos dando continuidade às nossas aulas de EBD e hoje nós estamos terminando a última lição da revistinha Questões e Conflitos da Vida. A partir de domingo que vem nós vamos estar dando continuidade em outro tema, outras lições, e eu vou estar dividindo o espaço das aulas de EBD com o Rodrigo. Hoje o tema da nossa aula é o monstrinho verde da inveja. Conta a lenda que o pessegueiro olhou para a castanheira e invejou seus galhos carregados de frutos. Por que esta árvore dá tantos frutos? Pensou o pessegueiro. E eu produzo tão poucos. Não é justo. Vou tentar fazer o mesmo. Mas o jovem pé de ameixa entrou em cena e disse ao pessegueiro: Você já reparou na grossura dos galhos da castanheira? Cada um deve produzir aquilo que é capaz. Contente-se em produzir pêssegos bons e doces. O importante é a qualidade e não a quantidade. Entretanto, o pessegueiro já estava tomado pela inveja e pediu as suas raízes que sugassem mais e mais alimento do solo, para que seus ramos dessem mais flores e se transformassem em frutas. E assim ele ficaria todo carregado. E isso realmente aconteceu, mas quando os pêssegos amadureceram, seu peso aumentou tanto que os galhos não conseguiram sustentá-los, e o tronco também não aguentou os ramos tão carregados de frutas. Num só gemido, o pessegueiro curvou-se e caiu. Os pêssegos eles apodreceram aos pés da castanheira. Aí fica a pergunta: o sucesso dos outros incomoda você? O seu sucesso incomoda os outros? Os especialistas afirmam que todo mundo se acha vítima da inveja, mas são poucos os que se assumem, que também sentem a inveja dos outros. Todavia, ela faz parte da lista dos grandes conflitos que as pessoas enfrentam. E a Bíblia ela afirma lá em Provérbios 14:30, diz o seguinte: que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Por isso, é melhor tratá-la. Mas que sentimento é esse? No início do filme 1492, A Conquista do Paraíso, que retrata o descobrimento da América, o ator que faz o papel de Cristóvão Colombo está sentado na praia junto com seu filho e lhe diz essa preciosa frase: Nada que vem do progresso é conseguido com aceitação unânime, e aqueles que são mais iluminados são condenados a perseguir esta vida, apesar dos outros. Acompanhe algumas definições. Segundo o dicionário, a inveja é o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia e o desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem. Ou seja, é o desejo de você que é provocado pela felicidade. Tipo, eu quero ter do outro, mas eu não estou feliz com isso. Segundo J. Adams, forte senso de desprazer que alguém pode sentir antes das vantagens ou prosperidade dos outros. E segundo o autor desconhecido, é o sentimento que provoca tristeza pelo fato dos outros possuírem e fazerem coisas que não temos nem fazemos. Qualquer vantagem detectada em outras pessoas pode acionar o gatilho da inveja. Inteligência, boa aparência, popularidade, bom emprego e até mesmo qualidades espirituais. Paulo escreveu aos Filipenses que algumas pessoas pregavam a Cristo movidos pela inveja, como está em Filipenses 1,15. Deixa eu abrir aqui. Filipenses 1,15 diz assim: É verdade que alguns pregavam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Mas como isso é possível? Certamente a inveja está relacionada com a cobiça, como está lá em Êxodo 20:17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem o seu boi ou seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então você vê, né? E com a falta de contentamento também, como está lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, a partir do 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Mas como é que a inveja está presente na Bíblia? Segundo Xenofontes, os invejosos são aqueles que se zangam somente com o sucesso dos seus amigos. A palavra inveja ela aparece 15 vezes no Antigo Testamento e 13 vezes no Novo Testamento. No Antigo Testamento, embora o termo ele não ocorra, tipo, isso é inveja. Não,
mas ele nos dá uma ideia, nos exemplos, do que está presente. Por exemplo, Caim e Abel, lá em Gênesis 4. Passado algum tempo, Caim, a partir do versículo 3, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então você vê, né, que pela inveja que está no contexto, ele tinha inveja de Caim, de Abel. Caim tinha inveja de Abel porque a oferta de Abel agradou a Deus. E por causa disso, Caim mata Abel. Nós também podemos ver em Gênesis 37, José e seus irmãos, que Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Eles tinham inveja do amor que Israel tinha por José. E por causa disso aconteceu tudo o que aconteceu, né? Eles pegam José, jogam no poço, como a gente já falou nas outras lições, vendem ele como escravo. Então a inveja produziu isso. Eles tinham inveja do que José tinha com o seu pai e do jeito que José era. Nós também podemos lá em Neemias, no capítulo 12, de Miriam e Moisés. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro havia na terra. E imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. E então o Senhor, ele desceu na coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. E os dois vieram à frente. E ele disse: ouçam minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos falou com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Por que eles estavam criticando Moisés? Porque eles queriam estar no lugar de Moisés. Tanto é que ela fala, né? Que eles falam, mas Deus só fala com Moisés, ele também fala por meio de nós. Então eles queriam ter aquilo que Moisés queria e por causa disso pagam o preço. Que Miriam, ela fica leprosa e Moisés clama misericórdia a Deus e ele diz, tá certo, ela vai ficar lá presa, isolada por 7 dias e só depois dos 7 dias é que a lepra vai sair dela, quando ela sair dessa reclusão. Nós também podemos ver a inveja com Saul e Davi, como está lá em 1 Samuel, no capítulo 18, a partir do 5. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isto agradou todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançavam, mulheres cantavam, Saul matou milhares, e Davi dezenas de milhares. E Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul e ele entrou em transe profético em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com a lança na mão. E o atirou, dizendo, encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. E Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e dele o comando de uma tropa de 1000 soldados.
e Davi a conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. E quando Saul, como ele tinha habilidade, teve muito medo dele. E todo Israel e Judá, porém, gostava de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. E Saul disse a Davi: aqui está minha filha mais velha, Merabe. Eu darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não o matarei, deixo isso para os filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu e quem é minha família, ou o clã de meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? E você vê, né, que Saul, ele tinha inveja, como ele fala mesmo, né? Ele tinha inveja das conquistas de Davi, ele tinha inveja do amor do povo que Davi recebia, e ele se sentiu reclusado, ele tentou matar Davi várias vezes. Depois ele disse: deixa os filisteus matarem, né, como está aqui no texto. E ele tenta trazer Davi para a família, né? Vou transformar você no meu genro, tipo, vou trazer ele para perto. E quando Saul vê todas as coisas que Davi tinha conquistado, ele vai aumentando aquela inveja nele, né? Aquele rancor nele com Davi por causa disso. E os príncipes os príncipes da Babilônia e Daniel. Lá em Daniel 6, que diz assim: ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas não conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Diante disso, finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar para qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. E quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E assim eles foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicastes um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? E o rei respondeu: o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. E quando o rei ouviu isso, ele ficou muito contrariado. E como estava decidido a salvar Daniel até o pôr do sol, ele fez de todo o esforço que pôde para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei lhe deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Eles taparam a cova com uma pedra e o rei selou com seu próprio anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. E tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, ele não conseguiu dormir. E logo ao alvorecer, o rei ele se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com a voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-los dos leões? E Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. E também contra ti não cometi mal algum, ó rei. E o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. E quando o tiraram da cova, viram que nele não havia nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel, eles foram atirados na cova dos leões, e viram que não havia nenhum ferimento
Juntamente com as suas e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Provérbios 14:30 é um clássico, como a gente já falou. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. E o pregador, ele vê na igreja a principal motivação por debaixo de energias humanas para o desejo incansável de superar socialmente os outros. Como está lá em... Deixa eu abrir aqui. Eclesiastes 4:4. Então observei que todo esforço e trabalho é motivado pela inveja que as pessoas sentem uma das outras. Isso também não faz sentido, é como correr atrás do vento. Ou seja, isso é vaidade. E você ficar querendo ser melhor do que o outro, não adianta de nada, correr atrás do vento não serve para nada. Se o seu foco não está no verdadeiro, na verdade, na fé, em Jesus, em Deus, não adianta de nada você querer fazer aquilo para ser melhor do que fulano, melhor do que cicrano. Então, é vaidade, é correr atrás do vento, não é nada, é isso que ele está falando aqui. E nós podemos também ver no Novo Testamento, 2 textos eles merecem destaque. O primeiro está diretamente relacionado ao julgamento e à crucificação de Jesus, como está lá em Mateus 27:18, porque sabiam que eu havia entregado por inveja. Então você veja, aqueles homens, eles entregaram Jesus por inveja. Não tinha outro motivo. E como está lá em Marcos 15:10, que também diz assim: sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado a Jesus. Esses textos eles descrevem o motivo maligno daqueles que entregaram Jesus a Pilatos, a inveja. E o segundo texto é Tiago, capítulo 4, versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com o ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Ou em outra versão. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Nós podemos ver que talvez tenhamos aqui o único exemplo de ciúme no bom sentido. A ideia básica é o Espírito Santo que Deus colocou em nós, zela por nós com terno ciúme. É a descrição de Deus como um amante ciumento que não pode tolerar um rival. Um terceiro ponto que nós podemos ver é que existem 7 verdades bíblicas sobre a inveja. O primeiro está lá em 1 Coríntios 13, no versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se gloria e não se orgulha. Ou seja, onde existe o verdadeiro amor, não tem inveja. Nós também podemos ver lá em 1 Timóteo 6,4, que diz assim: é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atrito constante entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, é produzida por disputas insensatas, disputas que não tem nada a ver, que você está viajando. Lá em Gálatas 5:21, nós podemos ver que a inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, isso se constitui de obras da carne. Se você tem essas coisas, como ele começa, né, a inveja, então não vai herdar o reino de Deus. Em Jó 5:2, deixa eu abrir aqui rapidinho. Jó, capítulo 5, versículo 2. Diz assim: o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Ou seja, isso só traz malefícios. Nas histórias que nós lemos anteriormente de Caim e Abel, José e seus irmãos, Miriam e Moisés, Saul e Davi, os príncipes da Babilônia e Daniel, a inveja não trouxe nenhum benefício para aqueles que tinham. Muito pelo contrário, só trouxe malefício, só trouxe coisa ruim para eles mesmos. Como podemos ver também em 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 1, nós podemos ver que livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Porque essas coisas ela impedem o crescimento espiritual. Da mesma forma que em Tiago 3,16,
Deixa eu abrir aqui rapidinho, Tiago 3,16. Só um minuto, viu, minha gente? Um segundinho. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. A inveja, ela destrói a saúde espiritual da igreja. Nós também podemos ver em 2 Coríntios, do capítulo 12, versículo 20, diz assim: pois temo que ao visitá-los não encontre com o que eu esperava e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja em vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. E receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Paulo, quando ele escreve a Corinto, ele diz assim, ele teme encontrar em Corinto as coisas que estão lá. Mas existem três atitudes ruins e autodestrutivas da inveja, perdão. A primeira atitude ruim é que a inveja ela faz desenvolver em seu detentor a acumulação de amargura no seu coração. O invejoso ele vive um estado emocional de amargura e infelicidade. Ele não está satisfeito com o que Deus lhe deu ou proporcionou para que ele desfrute. Normalmente, como o invejoso ele se concentra mais na pessoa invejada do que em si mesmo, ele não sabe desenvolver seu potencial e essa é a segunda atitude destrutiva. O invejoso ele muitas vezes recusa todas as promessas de Deus na sua vida e ele quer ter a do outro. A grama do vizinho é mais verde, ele quer ter a grama do vizinho e não a sua. Em Tiago 4,2 diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm, porque não pedem. Então, às vezes, o invejoso ele está tão concentrado no outro que ele não consegue ver os propósitos de Deus na própria vida. E aí é quando ele se depara com uma pessoa que tem grandes talentos, ele fica com medo de que o brilho daquela pessoa ofusque o seu brilho. E ele não percebe que este medo de talento dos outros e o desejo desenfreado de ter vai causar uma estagnação na própria vida espiritual. A inveja ela pode levar o ser humano a se esquecer de quem Jesus Cristo, de que em Jesus Cristo nós somos filhos de Deus e em nós habita todos os recursos para a realização da sua obra e de nossos sonhos. Ninguém é ofuscado por ninguém. Todos nós somos sal da terra e luz do mundo. Como eu falei nas lições anteriormente, Deus ele não vê distinção entre os seus filhos. Para ele, todos são iguais. E cada um de nós tem uma chamada e uma utilidade que precisa ser desenvolvida. Como está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos do mundo. Por isso eu lhe afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Deixa eu só voltar aqui, que eu mexi no botãozinho. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outra a fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo único Espírito, e ao outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento dos espíritos, outra variedade de línguas e ainda outro que interpretem as línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e um único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenhamos muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formaram um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito Santo. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição?
Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs a cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra, e os membros que em nós, que são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto em que nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, e quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. O que é que ele está dizendo aqui? Olha, meu filho, presta atenção, vou botar na sua cabeça agora. Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu talento, que foi dado pelo mesmo Espírito Santo. E Deus, ele delega isso. E ele está dizendo aqui o seguinte, olha, não é porque você tem tal talento que você é melhor do que fulano, que melhor que Beltrano. Não é porque você fala em línguas que você é melhor, não é porque você tem o dom de cura que você é melhor. Ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo, por menor que seja, tem o seu talento e tem a sua função. E se você não tiver lá, vai fazer falta. Se a gente não tiver a mão direita, vai fazer falta. Como ele fala, né? Olha, o olho pode ter em vez do ouvido. Como é que se a gente só tiver olho no corpo, como é que a gente vai ter as outras funções? Jesus está dizendo assim, Deus está dizendo assim, você não precisa ter inveja de ninguém, porque você tem os seus próprios dons. E o problema é esse, quando às vezes o invejoso, ele se concentra no outro, ele esquece de ver as promessas que Deus tem para a vida dele. E a terceira atitude que alguém pode desenvolver com a inveja é o ódio com o invejado. Como a gente vê, né? Caim matou Abel. Saul fica com inveja de Davi e faz de tudo para Davi se quebrar. Peraí que eu perdi aqui, só um minuto. Raquel inveja Lé porque ela podia ter filho. Os irmãos de José tinham inveja porque ele agradava o seu pai. Moisés e Arão, porque esses são dedicados ao Senhor e eram escolhidos dele. E Saul inveja Davi porque Deus lhe deu conquistas à cabeça de Golias e o amor do povo. E os líderes judeus entregam a Jesus porque eles tinham inveja das obras de Jesus. Então você vê, né, que todos, que lá em Provérbios, em Êxodo 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem um jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. E em Provérbios 27:4 ele fala, o ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. E a gente vê que o ser humano, ele fica tão concentrado no outro que ele esquece dele mesmo, e ele começa a ter amargura e ódio por aquele outro. Mas isso destrói, não é o outro não, ele se destrói. E muitas vezes ele causa mal. E para isso nós temos que melhorar, nós temos que nos entregar a Deus. Mas como nós podemos diferenciar o ciúme e a inveja? O ciúme ele faz com que temamos perder aquilo que possuímos, enquanto a inveja provoca tristeza pelo fato dos outros possuírem o que não temos. Aristóteles define o ciúme como o desejo de ter aquilo que o outro possui, sem necessariamente ter ressentimento contra aquele que o possui, enquanto a inveja ela se ocupa mais em privar o outro das coisas desejadas do que em obtê-las. Um homem ele chegou a procurar ajuda de um psicoterapeuta para tentar diminuir o que imaginava ser ciúme da mulher. E ele descobre, em sua terapia, que ele não tinha ciúme, mas ele tinha inveja da alegria, da expansividade, da facilidade de lidar com pessoas. Embora haja diferença entre ciúme e inveja, eles parecem que são primos da mesma espécie. Mas qual é o problema da inveja? A inveja, quando um dos meus amigos tem sucesso, alguma coisa em mim se apaga. A pessoa ela está consciente que sofre inveja e após lutar muito, ela decide fazer 3 coisas. Primeiro, ela ora, o que é que nós podemos fazer? Ela ora em prol do bem-estar de outras pessoas. Porque como a gente falou anteriormente, o invejoso, ele tá orando, ele tá vendo aquela pessoa, ele tá tendo inveja daquilo e ele começa a se concentrar em coisas ruins, né? Ele começa a sentir ódio, amargura em relação às outras pessoas. Então, ao invés de você sentir isso, a partir de agora você vai orar pelo bem-estar de outras pessoas. E também vai começar a apreciar o que vinha em outras pessoas quando procurava qualquer tipo de bem que pudesse encontrar nelas. E justamente com as outras atividades
você vai ser encorajado a conversar com outras pessoas acerca das suas habilidades, porque Deus te deu uma habilidade para ser usada. O terreno do vizinho não é mais verde. Olhe para o seu terreno e veja as qualidades que você tem. Estes passos, eles não são uma receita pronta que vai resolver o problema da inveja, mas nós temos que nos conscientizar que a inveja traz consigo uma série de outros problemas como ansiedade, sensibilidade excessiva, amargura, ódio. Os especialistas, eles dizem que a inveja é fruto de uma falta de autoconfiança e baixa estima. Então, tente se livrar dessas coisas. Para tanto, Alan Lloyd McGuinness, ele fala o seguinte, algumas regras. Concentre-se em seu potencial e não em suas limitações. Procure saber a verdade sobre si mesmo. Faça a distinção entre o que você é e o que você faz. Descubra algo que você gosta de fazer e sabe fazer bem, e então faça isso repetidas vezes. Substitua o medo de fracassar por imagens claras de sua pessoa operando de maneira bem-sucedida e feliz. Procure viver acima da culpa neurótica. Cultive relacionamentos com pessoas que lhe ajudem a crescer. Não deixe a rejeição impedi-lo de tomar iniciativa no relacionamento com pessoas. Meyer realizou uma série de conferências em Northfield e grandes multidões se reuniram para ouvir suas mensagens. Então, G. Campbell Morgan, outro famoso pregador, também chegou ao mesmo lugar e logo o povo começou a ouvir as exposições das escrituras. E Meyer ficou com inveja e disse: a única maneira que tenho de controlar meus sentimentos é orar por Morgan diariamente, e eu estou fazendo isso. Não há teste melhor para um homem do que sua reação diante da grandeza e do sucesso de outra pessoa. Se ele conseguir admirar o outro e louvar a Deus por isso, é uma obra do Espírito Santo em seu coração. Mas se o levar a uma inveja amargurada, como está lá em Tiago 3,14, que diz o seguinte: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Trata-se da obra da carne, e aí está caracterizado que ele não passou no teste e deve rejeitar esse sentimento pernicioso, que poderá levá-lo a muitos males e lhe causar enormes dores. Que Deus fala sobre a inveja. Ore pelo seu próximo. Tente ver as qualidades que você tem. Como ele fala, não negue a verdade. Fale, seja honesto consigo mesmo, mas entregue a Deus. Como ele fala, né? Como Meyer ficou com inveja e diz assim: a única maneira que tenho de controlar meus sentimentos é orar por Morgan diariamente, e eu estou fazendo isso. E Deus vai tirar essas coisas do seu coração, porque isso não é obra do Espírito Santo, isso é obra da carne. E a partir do momento que você se aproxima mais de Deus, o Espírito Santo cresce em você e essas coisas são deixadas de lado. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.